Fala pessoal, boa noite e sejam todos bem-vindos ao canal The Hunting Recruiter. Hoje eu estou com a mentora de idioma da língua inglesa, a Letícia Gomes. A gente vai falar um pouquinho sobre inglês no mercado de trabalho. Queria me desculpar com vocês que a gente está com um probleminha técnico, acabou atrasando um pouquinho, mas a gente vai agora continuar a live aqui. Vai ser uma live bem legal para quem tem dúvidas da área de inglês. Então, vamos lá, galera. A Letícia vai começar se apresentando um pouquinho, né, falando um pouquinho do trabalho dela, o que ela faz, vai mostrar uma apresentação para vocês e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, Letícia, seja muito bem-vinda e fica à vontade. Muito obrigada, Kelly, pela oportunidade de estar aqui, né, primeiramente, com o seu público, que eu sei que é um público muito seleto, e espero agregar informações para vocês. Um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho já com a língua inglesa há 17 anos, e desde 2019 eu comecei a empreender e virei mentora em língua inglesa, né? Meu trabalho é basicamente com mulheres que querem crescer em suas carreiras e precisam do inglês para isso. Muitas delas dentro aí do ambiente corporativo na área de TI. E a ideia dessa live de hoje foi trazer para vocês algumas informações que muitas pessoas não sabem e ficam se culpando, né? Será que eu que não consigo falar inglês? Será que o problema é comigo? Será que eu já passei da idade? Será que realmente eu preciso ser proficiente em língua inglesa para conseguir um cargo X, Y ou Z? Então, a gente vai conversar hoje, desmistificar algumas coisas e trazer outros pontos importantes para vocês. Ok? Você está conseguindo me escutar bem? Porque às vezes eu estou tendo um delay, mas está correndo bem para você? Bem. Tá ok para mim. Tá ótimo. Eu vou então iniciar a apresentação, tá? Já que a gente já está com os minutinhos de atraso. Se por acaso acontecer algum problema técnico, tá? Me envia mensagem que eu vou fechar minha câmera para ver se funciona, ok? Ok. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. Já está apresentando aqui, Você tá? está conseguindo ver? Sim. Beleza. Tá em full screen aí para você? Oi? Tá em tela cheia para você, o primeiro slide? Tá em janela do público, entrar no modo tela cheia. Ainda não tá, não. Tá pedindo para você colocar. Ali, ó. Tá. Isso. Agora tá em Foi? tela cheia. Foi. Uhum. Foi agora? Agora foi. Beleza. Então, vamos começar por essa parte aqui, né? Beleza. Então, aqui fala um pouco sobre quem sou eu, né? A minha história. Sou professora e mentora educacional. E o meu propósito é impulsionar você a alcançar o seu projeto de vida, né? E traçar os objetivos práticos para que você possa conquistar isso. Ter a liberdade, que eu sei que hoje você está buscando, você que está assistindo, de comunicação. Se comunicar com o mundo inteiro sem barreiras, né?
Então, hoje, nós vamos falar sobre esses 5 pontos principais, tá? Nessa apresentação. O que realmente significa fluência na língua inglesa? Por que as pessoas sentem que sempre estão no intermediário, não conseguem sair disso? Qual a importância da língua franca? E como você pode se desenvolver de forma autônoma, sem precisar estar ali com o professor 24 horas falando o que você deve ou não fazer. E, número 5, como organizar a prática deliberada. Ok? Então, vamos ali já começar com dados e fatos que eu sou dessas, tá? Vocês sabiam que apenas 4% das conversas, somente 4%, envolvem somente falantes nativos? Você já tinha visto esse dado antes, ou Kelly? Primeira vez que eu tô vendo. Só 4%? 4%. Isso, se a gente colocar aí numa balança, né, mostra que muitas e muitas vezes a probabilidade de você conversar num grupo, né, na empresa, com pessoas que também não têm o inglês como língua nativa, é enorme, é de mais de 95%. Então, por que é importante a gente trazer isso, né? A gente precisa sair um pouco, e eu falo isso com até dor no meu coração, por eu ser da área, que a gente fica muito no eixo Norte-América e Europa de se falar inglês, né? Ah, fala inglês como nativo. Você já viu comerciais desse tipo, principalmente em plataformas como o YouTube? As pessoas Sim. vendem isso. Então, quando a gente está falando sobre isso, fala inglês como nativo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é que nativo? Porque se a gente parar para pensar, quem mora no continente africano, por exemplo, eles têm inglês nativo. E aí? Mas a pronúncia é diferente. Uhum. Então, nativo da onde? Nativo para quê também? Para quê? Qual o objetivo de você falar como nativo, né? A gente tem que levar em consideração outro ponto. 67 países no mundo têm o inglês como língua oficial ou principal. Então, quando a pessoa pergunta qual é o melhor inglês, Letícia? É o inglês americano, britânico? Gente, existem 67 países. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa bolha que nos foi ensinada e começar a nos questionar mesmo sobre isso, sabe? Então, eu vou falar hoje, apresentar para vocês um termo que é o coração do meu trabalho, né? Que é a importância do inglês como língua franca. O inglês é uma forma, tá? Que as pessoas escolheram, não fui eu, isso já aconteceu há muito tempo atrás, que elas escolheram para se comunicar de forma independente, tá? Eles escolheram isso para facilitar até a resolução de problemas, para as pessoas conseguirem encontrar problemas comuns, que são comuns a todos eles, mesmo morando em locais diferentes, como aconteceu antes com o latim, por exemplo. A gente já vivenciou isso de outras formas na nossa história. Então, você vai se comunicar independente dos seus deslizes gramaticais ou da sua pronúncia, né? Às vezes a sua pronúncia não é a pronúncia perfeita. Isso não é necessário quando a gente coloca o inglês como língua franca. E outros dados sobre isso, outro review, né, referente ao Harvard Business Review, 1,75 bilhões de pessoas no mundo inteiro falam inglês de forma funcional, tá? E hoje já subiu o índice, tá? São de 5 para 1. Então, 5 pessoas que falam inglês, para 5 pessoas que falam inglês, somente uma dessas pessoas é nativa na língua. Por isso que a gente tem aqui a porcentagem de 4%, Kelly. Uhum. Então, isso é bem interessante também. Mas outro ponto que eu gostaria de trazer é esse conceito, né, do International English, ou do Global English, que a gente está usando aqui hoje, apresentando para vocês, a inglês como língua franca. Então, através dessa forma,
você pode se comunicar com o mundo inteiro e não focar tanto em ter o inglês, o chamado, vendido, e tão até como que eu vou falar? Quando algo é muito desejado, né? Super valorizado, essa é a palavra que eu estava buscando. Inglês perfeito. Ok? Podemos ir para o próximo? Você tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Pode ir. Tá, ok. É que eu não estou te vendo, tá? Por isso que eu estou perguntando assim, porque senão eu não estou conseguindo ler aqui. A gente vai falar agora sobre o processo de aprendizagem em andragogia. Por que eu gosto de trazer esse ponto? Porque muitos dos meus mentorados, eles se comparam aos filhos, ou sobrinho, alguma criança na família. Fala assim, mas fulano aprendeu inglês tão rápido, e eu já estou aqui há 5 anos tentando e não consigo aprender. Já fui aprender inglês depois de velha, ou depois de velha. Então, gente, vamos entender como é o processo de aprendizagem do adulto, que é diferente do processo de aprendizagem de uma criança, e também do conceito do que é andragogia, tá? Eu trago dados aqui para vocês. Eu estou olhando para baixo porque minhas anotações estão aqui. Não tem como eu decorar essas coisas porque são dados e fatos, tá? Vamos lá. Então, primeiro a gente consegue ver essa pirâmide aqui, ó, que é uma pirâmide que vocês estão vendo que está invertida. Aqui nessa linha, eu tenho a nossa vida. E aqui, nessa pirâmide invertida, eu tenho 3 pontos principais. Os nossos potenciais, as nossas afinidades e as oportunidades. Então, eu vou explicar para vocês o que significa isso, porque vai te ajudar muito a entender o seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente está ali, criança, a gente está cheio de potencial, a gente quer ser 1000 coisas. Então, a gente pode explorar, né, como estudante, nossas afinidades, habilidades também. Mas, como adultos, nós abrimos um mundo de quê? De oportunidades, tá vendo? Que está aqui na parte maior. Então, com essa visão que a gente tem de vida, que é essa oportunidade que vocês estão vendo, o potencial que você tem quando você era lá uma criança é apenas o começo, é a sementinha da coisa. E a ponta, né, de como se fosse de um cone, tá, para sua criatividade, que ela vai se ampliando à medida que você cresce. Então, como você está hoje otimizando as oportunidades e não tentando se definir por meio de conhecimentos específicos, você pode continuar expandindo o seu playground de criatividade por toda a vida. Então, o ensino de adultos, que é o que eu faço, que se chama andragogia, que vem mesmo, né, do latim, né, andros, que é de homem, e agoge, que é condução, quer dizer, condução do homem, que ele começou lá em 1970, ele tem como a base que nós, adultos e crianças, aprendemos de forma diferente. E isso, a gente começa a desenvolver maneiras específicas de passar essa informação para o adulto, através de workshops, masterclass, palestras e treinamentos, como a gente está fazendo hoje. Porque o adulto, ele precisa de resultado. Ele é result-driven, como a gente chama, né? Ele precisa ver resultado. Então, o método de aprendizagem é um método muito mais autônomo, não é igual uma criança que você fica guiando passo a passo, pegando lá na mão da criança para ela aprender a segurar um lápis, por exemplo. No qual o adulto, você como sujeito, você é responsável, você é um sujeito atuante do seu processo de educação. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que não conseguem aprender. Porque no nosso sistema de ensino, foi ensinado o que pra gente? Que a gente precisa de um outro para sempre passar informação para nós. E não nós como sujeitos atuantes e responsáveis pelo nosso processo de educação. Então, todos esses fatores são incluídos, sim, no processo de aprendizagem e nos nossos valores, tanto pessoais quanto profissionais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue? Sim. Por exemplo, tem algum fato que é concreto que o adulto vai ter mais dificuldade de aprender um novo idioma do que uma criança? Tem alguma coisa
que realmente torne o adulto mais indisponível para esse aprendizado, ou isso é só lenda mesmo? Não, o que acontece é que quando você é criança, você tem um boom, tá, de neurônios. E conforme você vai crescendo, que é mais ou menos aí entre 5 e 7 anos, se eu não me engano, tem um corte, é como se fosse um corte mesmo, tá? E você fica com a quantidade necessária para você fazer as suas habilidades. Então, quando uma criança ela está inserida nesse ambiente antes dos 5 anos e ela aprende 3, 4, 5, 6 idiomas, é diferente do adulto nessa fase, sim, pela quantidade de neurônios que ela tem naquele momento. Passou desse momento? Não. O que acontece com o adulto? O adulto ele tem várias questões que eu falei para você. Ele não entende que ele é responsável pelo processo dele de aprendizado, que ele é atuante nesse processo, ele não é mais uma criança, ele ainda está na cabeça dele como ele aprendia quando era criança, não é mais da mesma forma. Ele tem N responsabilidades e tarefas para fazer que uma criança não tem. Isso pesa também no emocional. E terceiro, medo, muito medo de julgamento, medo de não saber fazer, medo de fazer fazer errado, medo de errar é uma coisa que impede muito. Mas neurologicamente falando, pelos estudos que eu tive a oportunidade de ler nos últimos tempos, pelos cursos que eu fiz de neurociência da educação, não existe até hoje um estudo específico mostrando que há essa diferença neurológica, tá, de aprendizado, que um adulto não tem a mesma capacidade de aprendizado de uma criança depois dos seus 5, 7 anos. Então é mais uma questão multifatorial Ok? mesmo, né? Ok, certo. Eu gostaria que você lesse para mim essa citação do Malcolm Knowles. Ele é o pai da andragogia. E ele citou essa frase que eu acho tão interessante, eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente. Um aspecto essencial do amadurecimento é desenvolver a capacidade de assumir uma responsabilidade incrível por suas próprias vidas, para se tornar cada vez mais autodirecionado. O que você achou dessa citação? Como adulta, como estudante, long life learner, né, da língua inglesa. Ele te coloca na responsabilidade da tua vida mesmo, né? Ele te coloca ali no centro das coisas. Não tem desculpa, não tem culpado externo, né? Não vou nem dizer culpado, mas responsável externo. O único responsável mesmo ali é você, né? Se direcionando para onde você quer chegar, direcionando os estudos que você precisa ter para onde você quer chegar, entre outros fatores. Foi isso que eu entendi. Exatamente. E a gente consegue ver, Kelly, que isso é um aspecto essencial do amadurecimento. Sem esse processo, por isso que eu estou dando 2 passos para trás para dar um para frente. Antes de entrar no porquê que é importante ou porquê é necessário ter fluência ou proficiência, a gente tem que entender essa parte que poucas pessoas falam. Do que acontece antes lá, do que acontece no seu processo de aprendizagem. Alinhar expectativas mesmo. Tá? Agora, desenvolvo habilidades linguísticas na vida adulta, né? Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem durante a sua noite hoje, né? O inglês, ele tem sido uma barreira na sua rotina diária? Há uma forma natural, gente, de sair da zona de conforto, que eu não gosto muito de usar essa palavra, eu gosto de chamar de zona de controle, é uma zona que nós temos controle sobre tudo que está acontecendo, e ir para a zona de aprendizado. A gente tem essas zonas, tá? Essas partes que são muito importantes no processo de aprendizado. E como eu falei, muitas pessoas que me procuram se comparam, né? Como os adultos aprendem, como as crianças aprendem, mas ao invés, gente, de se comparar com outras pessoas, você está criando isso uma barreira para chegar ao nível de inglês que você quer. Eu vejo muitos profissionais super gabaritados e capacitados criando essa barreira para se comunicar no trabalho.
E além disso, tá? Essa prática da língua inglesa, ela precisa de uma coisa que adultos têm dificuldade de ter, que é constância. E sem essa constância, sem essa prática da língua inglesa de forma constante, quer dizer, rotina, não vai ser possível você evoluir e conquistar o seu objetivo no tempo que você deseja, porque a gente quer tudo para ontem, né? Ah, eu preciso para ontem, eu tenho que fazer essa apresentação, eu tenho que conseguir essa promoção. Mas quanto você está se dedicando para isso? Quanto você realmente está fazendo para chegar àquele momento? Será que o processo que você está utilizando hoje é um processo que realmente se adequa à sua forma de aprender ou à sua rotina? Então, esse processo, Kelly, tem que estar fortemente atrelado ao seu porquê. Qual o seu porquê? Por que você está fazendo isso? O que você realmente quer alcançar, quer conquistar ao ter essa independência, essa fluência de se comunicar com a língua inglesa? Então, essa parte inclui, além do porquê, né? A gente está citando aí o Simon Sinek, né? Comece pelo porquê, mas parte desse processo inclui você saber gerenciar o seu tempo e incluir na sua rotina a prática, de preferência diária da língua. Mesmo que seja, sei lá, 15 minutinhos do seu dia. Então, qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade é falar inglês com confiança, você precisa se organizar, gerenciar seu tempo para ter constância aqui. Deu para entender que não tem fórmula mágica nessa parte aqui? Sim. E que a maioria das coisas que eles vendem para vocês online lá, fala inglês em 3 meses, fala inglês como nativo, fala inglês, aprenda inglês dormindo. Que isso aí é cilada? Eu acho que para qualquer coisa na vida, né, ir atrás de fórmula mágica é um pouco complicado, porque se você não tem esforço, se você não tem o tempo da dedicação, não vai cair do céu, não adianta. Isso seja para estudo, seja para trabalho, seja para qualquer outro ponto da tua vida. Se fosse fácil assim, qualquer um conseguiria, né, gente? Todo mundo conseguia com facilidade, qualquer um conseguiria rápido e fácil. Então, eu acho que tem que tirar um pouquinho da cabeça de que é tudo com muita facilidade e fórmula mágica, e se esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, ir atrás de conhecimento de pessoas sérias de fato, porque o que mais tem por aí é vendedor de fórmula. Por quê? Porque atrai. Exato, então, é fácil. É fácil. Então, enquanto tiverem público, né, acreditando que é dessa forma, eles vão continuar oferecendo coisas irreais. E aí só gera frustração em vocês, né? E investimento, não só de tempo e de dinheiro. Né? Então, vamos sair dessa bolha. Estou tirando vocês realmente da zona de controle para que eu possa mostrar para vocês que tudo é um processo. E, infelizmente, o que a gente vê por aí, como a Kelly brilhantemente adicionou, é o contrário. Então, hoje, a gente está indo em reverse mesmo, a gente está fazendo o processo contrário. Caramba, o que eu posso fazer? Será que se eu parar de acreditar nessas fórmulas mágicas, será que se eu parar de buscar atalho, eu não consigo? Uma outra reflexão, né? Agora, como você sabe que eu falo com mulheres, e eu sei que na sua rede tem muitas mulheres, olha que dado legal que eu trouxe aqui. Do total de 68% de entrevistadas, eu vou trazer aqui, foi uma pesquisa realizada pela organização feminista SOS Corpo e os institutos Dada Popular e Patrícia Galvão, tá? Nesse total, 68 dessas entrevistadas reclamaram de falta de tempo. Por que elas reclamaram isso? Você pode ler para a gente essa parte aqui, Kelly, por favor? 21 horas por semana. As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens em afazeres domésticos e cuidados de pessoas na casa. Filhos, marido, a própria casa em si, né? Atividades. Uhum. Exatamente. Então, sem rede de apoio complica mais ainda, né? Exatamente. Então, se você parar para pensar,
grande parte das mulheres que me procuram, elas falam que elas têm uma questão enorme com o gerenciamento de tempo. Eu falo para elas que a rotina delas realmente é diferente. Totalmente diferente de quando eu mentoro, eu sou mentoro por indicação, tá? Homens, porque, né, eu não gosto muito de generalizar. A gente está falando aqui de dados e fatos, são 68% e 20 horas por semana. É o dobro, tá, gente? Eu não estou me pautando aqui em achismos. Pelo amor de Deus, eu não gosto disso. Mas a gente tem que entender que as mulheres acabam se excluindo na lista de prioridades. Porque se eu tenho 21 horas da minha semana para me dedicar aos meus afazeres domésticos, cuidados de pessoas na minha casa, quando, que horas e que momento eu vou ter aquela prática de rotina que a gente falou antes? Cadê meus 15 minutos? É verdade. Então, se você parar para pensar nisso, você mulher que está me assistindo agora, você vai continuar se colocando lá no rabinho da fila de prioridade. E você não vai conseguir usar nem um pouco de tempo para fazer a sua prática, né? Pegando esse gancho, vou trazer aqui solução. Antes de você ir para esse próximo slide, tem uma pergunta aqui que tinha sido feita anteriormente, eu acabei não vendo, vi agora. Tem alguma dica para quem procrastina demais para fazer as coisas? Tenho. Porque geralmente quem procrastina, né, salvando aí fatos que a pessoa pode ter alguma neurodiversidade, né, a gente tem que levar muito isso em consideração. Quando você procrastina, tem duas coisas que acontecem. Geralmente, o teu objetivo não está claro, aqui, ou seu objetivo não é forte o suficiente para que você faça aquela coisa. E segundo, você não está vendo resultado, que acaba gerando frustração, e frustração acaba gerando procrastinação. Se você não tem prazer, eu vou te dar um exemplo da sua vida. Quando você começou a treinar, foi fácil para você começar a treinar? Ir lá todos os dias na academia? Como é que foi esse processo para você? Detestável. Era dor no corpo, né? Era preguiça de ir treinar e ficar com mais dor no corpo. E aí, se não tinha o meu personal me incentivando, eu não tinha o hábito de ir sozinha, então eu só ia quando ele estava do meu lado. E só mudou para mim no momento que eu vi resultado. O primeiro resultado que eu vi, opa, peraí. Se fazendo dessa forma tá dando certo, se eu me dedicar mais e mais e mais, vai melhorar. Vou me condicionar mais, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil, e assim foi indo. Mas o início foi terrível. E hoje, quando você está lá e você consegue pegar mais um peso, você consegue colocar mais carga, como você se sente? Satisfeita com a minha evolução, né? Satisfeita. Você pensa em procrastinar? Mesmo, não. Eu já vi você indo à academia pela manhã, no fim de semana, chovendo. Não penso. Por quê? Aí a gente viu isso tudo. A procrastinação está a ver com tudo que acontecia antes. Uhum. Não é legal. Quando a gente fala de sair da zona de controle, gente, não é legal. Por isso que eu não gosto muito do nome zona de conforto, porque para você explicar que a zona de conforto é desconfortável, demora um pouco mais. Então, eu gosto de ser, straight to the point, que é direto ao ponto, zona de controle. Você não tem controle porque é algo novo. Se é algo novo, seu cérebro vai falar para você, olha, isso vai gastar muito da minha energia e eu estou aqui para te poupar. Pode parar. Pode parar, não precisa fazer. Uhum. Então, para você deixar... Isso aí. Para você deixar de procrastinar, além de tudo que a gente já falou aqui, você precisa organização. Nosso cérebro gosta e precisa de rotina. Então, eu trouxe esse slide com priorize seu aprendizado para trazer algumas informações aí para você. Se você trabalha hoje 40 horas por semana, tá? 5 vezes por semana, você dedica 200 horas mensais para o seu trabalho. Você sabia disso? Caramba. Não. Muita coisa. É muita coisa. Porém, de acordo aqui com dados que eu peguei no site da IEF,
leva cerca de 300 horas para você sair do nível básico para o intermediário. E leva cerca de 200 horas de instrução para você sair do nível intermediário para o pré-avançado, que seria um nível aí de independência da comunicação. Então, a gente pensa aqui que 200 horas, nossa, a maioria das pessoas que me procuram estão nesse nível aí, ó. Querem sair do nível intermediário para o pré-avançado. Então, ele precisa dedicar 200 horas para isso, de estudo focado, da prática deliberada. Parece muita coisa, mas a gente viu aqui que você faz isso todo mês no seu trabalho, de forma mensal. Então, se você treina, a gente vai para a segunda aqui, sua prática de inglês. Se você treina 15 minutos por dia, tá? Na mesma intensidade, Kelly, 5 vezes por semana, olha quanto você vai conquistar por semana, 1h15 de prática. E não fica cansativo, né? Porque são 15 minutos 1h15 por semana. 15 minutos a gente quer. Vai ficar cansativo. Então, é possível alcançar esse objetivo. Scrolling no TikTok, no Insta, no YouTube, que agora tem esses shorts. Eu perguntei uma vez para uma mentorada minha por que ela não estava conseguindo se organizar. No nosso celular, eu vou te mostrar no celular aqui, tem uma coisa chamada bem-estar. E eu pedi para ela, olha, continua usando normal, mas ativa o seu bem-estar e na próxima sessão que a gente estiver juntos, você me fala quanto tempo você ficou não trabalhando, tá? Nos seus aplicativos de redes sociais. Sabe quantas horas ela me falou que ela ficou, Kelly? Quantas? 10 horas. Na semana? Na semana. Então, não dava para tirar uma horinha para o inglês? Tá vendo? É questão de priorizar. Mas isso... Exato, mas isso não é só ela, a maioria das pessoas faz isso sem perceber. Ela falou, Letícia, eu fiquei chocada, porque eu não tinha ideia de que eu me dedicava tanto tempo nesse celular. Porque é um tempo que você gasta mesmo, né? Você não investe, você gasta, sem saber. E aqui não, aqui o que eu estou mostrando para vocês é 15 minutinhos só por dia que você vai precisar. Você já dedica 200 horas para o seu trabalho. Será que você não merece dedicar 15 minutos por dia para você? Então, mais um questionamento aqui. Tá? Eu deixei esse QR Code aí para vocês vocês aprenderem a utilizar estratégias que vão alavancar o seu inglês corporativo em apenas 4 semanas. Eu estou dando uma semana de bônus, tá? Para quem estiver participando aqui da live. São 4 encontros com temas específicos, porém, eu vou dar mais um encontro de feedback feed forward para dizer como que foi esse processo, tá? Vão ser um total aí de 8 horas, 6 mais as 2 horas que a gente vai ter no encontro, onde você vai aprender a utilizar os 4 pilares do inglês corporativo, que é como você vai fazer o seu network de inglês, como você vai participar de reuniões ativamente, como você pode redigir e-mails de uma forma clara e objetiva, e por último, mas não menos importante, como você vai conseguir continuar conversando e mantendo a sua conversa ativa quando você tiver que fazer conferências online ou ligações online. Então, a gente trabalha esses 4 pilares, tá? Se quiserem mais informações, é só escanear aí o QR Code, ok? Está na lista de espera, tá bom? E esses aqui são os meus contatos. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E me seguir também no Instagram, nas minhas redes sociais também. Tá tudo aqui. Muito bom. Muito boa apresentação, Letícia. Vamos para as perguntas. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Tá bom. Eu vou fazer a primeira pergunta, que quem fez foi a Ariadne. Deixa eu ver aqui o que ela mandou. Ela pergunta assim: qual a sua opinião
sobre os brasileiros que implicam com sotaque ou que pedem influência para vagas onde não há contato diário ou imediato com estrangeiros, principalmente quando vagas para fora do país lideram um B2 desenrolado. Eu amei essa pergunta. Essa pergunta tem tantas camadas que eu vou começar. Vamos lá. A primeira parte, né? O que eu acho das pessoas que exigem essa fluência, tá? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, antes de mais nada, tá? É entender. Deixa eu dar um passo para trás e explicar a vocês qual é realmente a diferença entre fluência e proficiência, que eu acho que isso ainda está muito confuso, principalmente quando a gente vê vagas, né? Eu acho que você tem muito mais isso do que eu. Você costuma ainda ver vagas, Kelly, que pedem proficiência na língua? Hoje em dia nem tanto, mas fluência para quem vai participar só de coisa escrita bastante. Pois é. Então a gente tem que entender essas duas partes aqui. Fluência. O que é a fluência? Tá? Eu vou ler aqui, eu estou lendo aqui para não. Ipsis literis, tá? Para não errar nada. Ó. Fluência. Refere-se à capacidade de se comunicar de forma natural e espontânea, com um fluxo de fala contínuo e poucas hesitações. Poucas, não é que você não vai hesitar. É mais focada na habilidade oral. Isso que é fluência. Proficiência. Refere-se ao domínio completo da língua, incluindo vocabulário, gramática, compreensão de textos complexos, capacidade de se expressar de forma precisa em diferentes contextos. É um conceito, sim, mais abrangente que inclui, inclui a fluência. Então, para a gente ter um quadro de referência, existe um quadro que a gente utiliza na minha área, que é um quadro comum europeu de referência de línguas, tá? Ele define os níveis de proficiência em língua estrangeira, que vai, Kelly, do A1, que é iniciante, tá? Até o C2, que é o nível proficiente. Então, alguns estudos do Cambridge English, eles mostram que profissionais com nível C1 ou C2, tá, de proficiência em inglês, têm melhores oportunidades, claro, né, de carreira e salários mais altos. Porém, se a gente voltar para a pergunta dela, né, se é um cargo que você vai fazer no Brasil, que você vai ter um nível técnico, né, posições que é mais técnico, você vai desenvolver, sei lá, um software, ou trabalhar com um projeto de suporte. Você não precisa ter o inglês fluente desse jeito. Não é necessário. A não ser que você tenha que fazer reuniões muito frequentes com esse cliente. Agora, se você está no nível gerencial, aí você é um gerente de projeto, gerente de produto, gerente de tecnologia, aí sim, faz sentido ser exigido o nível de fluência, porque você precisa comunicar suas estratégias, precisa negociar com parceiros internacionais, precisa apresentar resultados para a diretoria global, né? Inspirar a sua equipe, que é multicultural. Mas fora isso, por que as pessoas pedem? Eu também não entendo. E muitas vezes essas pessoas que pedem, elas não têm. Pois é. Isso também. Né? Qual foi a outra parte da pergunta dela? Eu deixei de responder alguma coisa? Porque a pergunta dela foi... Quando as vagas internacionais liberam um B2 desenrolado, mas o próprio gestor da vaga aqui no Brasil, ele exige algo mais fluente, mais avançado. Mais para um C, né? Mas assim, essa pessoa está totalmente despreparada para o mercado, porque como a gente viu antes em estudos recentes, né, até a CAF tem estudo que fala sobre isso, que eu uso até nas minhas apresentações comerciais, a gente tem 5% da população brasileira que se comunica em inglês de alguma forma, tá? 5%. Então, significa que 95% da população brasileira não se comunica. E desses 5%, apenas 1% possui proficiência na língua, quer dizer, está lá no nível C2. Então, como uma pessoa exige tanto se nem tem essa demanda no mercado? A gente não tem. Então, o que acaba acontecendo é que você
exige X, não quer. Porque esses profissionais que têm, geralmente, esse pré-requisito, eles já estão empregados e muito bem empregados. Então, a pessoa quer pagar X, exigir Y, não consegue, ela vai baixar a régua, né? Aí a gente começa a criar uma bola de neve de contexto de profissionais que não tem nenhum nível B1 para um cargo que anteriormente foi exigido nível B2. Você entende como é que é a dinâmica que está acontecendo ultimamente? Você acha que é um pouquinho de ego da gestão quando pede sem necessidade? E aí, quando vê que não está conseguindo, aí bate a régua? Pode ser eco, mas eu acho que é falta de informação mesmo, porque a gente foi doutrinado, nós fomos doutrinados na época que o inglês tinha que ser nativo. Na minha época, por exemplo, era assim, eu não sei quando você começou a estudar, mas sempre falava, você tem que falar como nativo, a sua pronúncia tem que ser como nativo. Esse desenvolvimento do inglês como língua franca, que você pode falar um inglês global, para mim foi um divisor de águas. Porque eu parei de me cobrar tanto também. Eu parei de cobrar tanto os meus alunos. Uhum. Que não é necessário. Então, pode ser ego do gerente? Pode. Mas eu prefiro acreditar que é muito mais falta de informação, de ele não saber como é o cenário no Brasil para fluência e proficiência na língua inglesa. Bacana. A outra pergunta você já explicou, né, que era a diferença entre fluência e proficiência. Você já falou o que era cada uma. E tem uma outra aqui que é como uma empresa precisa avaliar se de fato aquele profissional vai precisar do inglês fluente ou não. Gostei muito dessa pergunta também, tá? Mandei. O que acontece? Vai depender muito do tipo da empresa, tá? Mas tem alguns passos que, em geral, a empresa deveria fazer. Infelizmente, poucas empresas eu vejo fazendo isso, tá? Então, eu vou procurar aqui o passo a passo, tá? Eu tô com o documento aberto aqui, gente, que eu previ algumas respostas dessas de vocês. E tem um passo a passo aqui muito legal. Ferramentas essenciais, tal. Service, acho que tá aqui abaixo. A primeira coisa que vocês precisam entender, vocês como empresa, tá? Agora eu tô falando com os gestores, com os líderes de time, vocês precisam entender como funciona o processo interno de vocês. Porque o que eu vejo, muitas vezes, é que falta um pouco de conhecimento do próprio dia a dia da empresa e a perspectiva de crescimento ou de necessidade que essa empresa ela vai ter no futuro. Então, por que eu vou exigir um nível X ou Y de fluência se eu não tenho hoje pretensão ou necessidade de usá-lo nesse momento? Então, o que você precisa identificar, gestor, é uma análise detalhada das funções que hoje você tem na sua empresa. Então, identificar as responsabilidades específicas de cada colaborador. Será que esse colaborador ele tem interação ou terá interação com clientes internacionais em breve? Será que ele vai participar de projetos globais? Será que ele vai ter acesso frequente à documentação técnica em inglês? Assim, você já vai ter um norte. Avaliação de projeto em andamento também. Será que os projetos que eu tenho hoje e os projetos que eu vou ter no futuro exigem realmente comunicação em inglês com equipes internacionais? Outra forma também que você pode agilizar isso é feedback de gestores. Senta com seus outros colegas, com os outros gestores, até quem fizer parte do board member da sua empresa, coleta feedback. Será que realmente é importante proficiência em inglês para desempenhar o papel da equipe, ou até mesmo fluência de toda a equipe para desempenhar esse papel?
Então, quando você consegue identificar esses pontos, já cai muito ali do nível de exigência para as pessoas. E outra coisa que eu vejo que peca muito, Kelly, é a falta de avaliação de nível, que a gente chama de placement test. A pessoa faz meia dúzia de perguntas, na cabeça dela, ela acha, fulano se desenvolveu bem, isso aí pode ser poluído muito por bias, né, que é o nosso próprio pré-julgamento do que significa ser fluente ou não na língua. Então, existem diversas formas, gente, de você avaliar o nível de inglês, de forma realmente assertiva. Por exemplo, existem testes, Kelly, que são já padronizados, eu até conversei com você sobre isso. Eu gosto muito do Cambridge English, mas tem o TOEFL, que eu também já fiz, tem o IELTS. São testes padronizados para você ver o nível de fluência ou de proficiência do seu profissional. E eles fornecem também um certificado que ele é reconhecido internacionalmente. Então, para você, gestor, que quer enviar aquele seu colaborador para o exterior, você sabe que você vai precisar disso. E esse é um investimento que vai ser bom para você. Eu tinha até separado aqui um pouco para falar sobre o ROI, né, que é quanto vale o investimento no funcionário, mas eu vou deixar isso para uma outra live, porque ficou bastante robusto. E outra coisa também que vocês podem usar, gente, são testes online, plataformas como Duolingo, Cambridge English, tem o Lingua Skill da Cambridge, que também é bom. Oferece testes rápidos e práticos para você avaliar seu nível de inglês. Você sozinho pode fazer isso. Entra lá no site de Cambridge, bota Placement Test e faz lá o seu teste. Online você vai saber ali, em minutos, qual o seu nível de inglês, tá? Testes específicos para a empresa, que é a parte que me cabe aqui. Então, às vezes, a empresa tem, principalmente quando a gente fala de startups ou empresas que estão iniciando com uma tecnologia nova, é preciso desenvolver testes personalizados, gente, não dá para ser genérico, tá? Então, contrate profissional, eu estou aqui à disposição, estou vendendo meu peixe sim, porque eu sei fazer isso, sou boa no que eu faço, para desenvolver testes personalizados que avaliem habilidades linguísticas necessárias para cada função específica da sua empresa. Porque a função o teste do técnico não vai ser mesmo o teste do gerente. Vocês conseguem entender isso? Que não dá para generalizar? A gente tem que levar em consideração essas diferenças. Eu coloquei aqui nos comentários, é esse o link do teste da Cambridge para a pessoa testar o próprio inglês? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cambridge.org. Test Your English. Eu acredito que sim. Aí tem lá duas opções, tá? Tem o General English, que é o que eu aconselho que vocês façam, e tem o Business English também. Então, gente, pode fazer os dois. Por quê? Muitas vezes você vai dar lá o B1, B2 no General English, e quando você fizer Business English, teu nível pode cair lá para baixo. É muito diferente. Por isso que eu falo, o professor de Business English é um professor que tem que ser especializado. E eu falo isso porque, além de ser professora de Business English, né, eu trabalhei na área. Eu vim do corporativo, eu fiz o processo contrário. Eu trabalhava com desenvolvimento de novos negócios na área de petróleo e gás, então vivia o ambiente corporativo. Eu não aprendi inglês corporativo só com livros. Claro que depois, né, eu fui estudar. Eu falei, vamos lá, vamos ver qual é a ciência por trás disso. Mas eu via muitas pessoas que falavam, né, o inglês, tinham lá a sua fluência, mas chegava na hora de redigir um e-mail, uma proposta, ou qualquer apresentação de reunião. A primeira apresentação de reunião foi com um engenheiro que levava as pessoas para almoçar, saía com o pessoal. Sabe aquela pessoa super expansiva, Kelly? Uhum. Era ele. Na hora de apresentar, o cara amarelou. E era um projeto que, como eu trabalhava com lead, né, a gente fazia licitação, a gente tinha que apresentar junto, porque era um joint venture. Eram duas empresas, e uma delas ele representava. Ele falou, cara, apresenta você. Isso assim, a gente na porta para apresentar. Eita. Foi assim que eu fiz a minha primeira apresentação em inglês.
Então, Complicado. nem sempre... mas para mim foi bom, assim... né? Para ele Não que vai não ser... foi muito, né? Assim, eu acho que para ele, como a gente... Eu não sei como está hoje, né? O ambiente corporativo, mas na época sempre ficava melhor para os homens. Então, ninguém nem percebeu. Era como se eu fosse a secretária dele apresentando alguma coisa, sabe? Foi a Uhum. impressão que passou. Mas o que eu digo para vocês, como gestores, entendam essas diferenças, invistam nessa parte para você não ter dor de cabeça lá na frente, porque dá sim dor de cabeça. Quando você tem um funcionário que não está apto para se comunicar globalmente, porque você não testou essas partes antes, ou porque você fez um teste que você tirou da sua cabeça. Que você pegou na internet, colou e fez, sabe? E colocou alguém, como que é teu nível de inglês? É razoávelzinho, né? Você fala inglês bem? Fala lá pro fulano para ver se o inglês dele é bom. É isso que acontece. Muito. Sem nenhuma prática, de repente, a pessoa de testar alguém, de saber como testar alguém. Né? Nada. Porque a gente tem um formulário para fazer isso como professor, tem várias coisas que você tem que analisar, né? E uma outra coisa que é injusto fazer, você fazer uma avaliação sem você rever depois, levando em consideração que a pessoa está nervosa, a pessoa pode esquecer de falar alguma coisa, você vai levar isso em consideração porque a pessoa gaguejou, por exemplo, gaguejou, não é fluente. Aí você vai rely on, né, vai se debruçar ali, vai confiar no julgamento de uma única pessoa que às vezes nem sabe o que ela está fazendo por algum motivo, e lê os lados, sabe? Avaliar, né? Pois é. A gente avaliou, sabe? Então, assim, leve isso sério. Eu estou falando aqui o passo a passo para os gestores, porque vocês são os tomadores de decisão. Então, por favor, levem isso em consideração. Se você não sabe fazer, procura uma consultoria, procura um profissional que está habilitado para fazer isso, porque isso não é brincadeira. E eu sei que o processo seletivo não é algo que é baratinho. Eu sei que vocês investem. Mas parem de fazer economia porca, porque isso vai te dar um problema gigante lá na frente. Imagina o que aconteceu essa semana, vou te dar um exemplo, tá? Era para a pessoa falar sobre resultado financeiro de 50 milhões. Não, 50 mil. Que é 50. A pessoa falou 15. É uma coisa boba. Mas olha o problema que isso gerou. Aí a pessoa, como assim? O nosso resultado foi 15%? A gente teve 15% de lucro? Não. Aí tava, não, era 50%. Tava lá. Eu falei, tá vendo? Foi uma das minhas mentoradas me trouxe para a gente entender como. Não é que você tem a pronúncia perfeita. Não é isso. Mas você tem que saber identificar alguns pontos. Que 15 não é uma coisa. 50 é outra. Uhum. E como você vai avaliar se o profissional sabe falar essas coisas bem? Não precisa ser o mágico de Oz, não, gente. É uma conversa bem feita, perguntas assertivas, testes bem realizados. E para isso você precisa de um profissional? Sim, não faça economia porca. E por último, Kelly, entrevista em inglês, né? A gente falou toda a parte ali, mas como a gente fala, instrumental, e a gente está falando de entrevistas, que realizar uma entrevista em inglês para avaliar a fluência oral, o vocabulário técnico, tá? E a capacidade de comunicação. Então, principalmente a parte de TI, precisa, tá? De um profissional também que saiba fazer a avaliação de termos técnicos, de parte técnica. Não adianta você colocar lá, a pessoa às vezes mandou super bem no business English geral, mas se você não tem uma pessoa que avalia a parte técnica dela, se o cara é um developer, ele tem que saber falar o que ele fez. Quem vai avaliar isso? Como desenvolvedor, né? Os jargões técnicos. Exatamente. E quem avalia isso? O recrutador, geralmente, que às vezes nem está treinado, né? Ou o gestor, se for numa fase mais técnica. Então, mas aí, tá vendo como é tudo muito não tem nada definido, é verdade.
É por isso que dá problema. Aí a pessoa fala brasileiro, não sabe, aí generaliza. Mas será que o seu processo está sendo bem feito? Será que você prestou atenção a esses detalhes? Né? Tem alguma outra? Tem uma última pergunta que sou eu que vou fazer. Eu coloquei aqui para o pessoal dar uma olhada nesse site do Cambridge, né, de testar o inglês, e eu vi que tem 4 opções, né? Tem o inglês geral, tem o inglês para negócios, tem até para crianças e idade escolar, né? Tem 4 tipos de testes. A minha pergunta é a seguinte: você, Letícia, recomenda que quando a pessoa for informar no LinkedIn ou no currículo dela o nível de inglês, ela coloque o resultado dos 2 testes, de inglês geral e de inglês para negócios, já que são coisas diferentes? Sim, eu recomendo até uma outra coisa, Kelly. Se você está nessa fase, eu super recomendo que você abra um pouquinho a sua carteira e faça um investimento em testes um pouco mais amplos. Como, por exemplo, tem o LinguaSkill, que é da própria Cambridge, que é um teste bem legal, que é ótimo para você colocar ali. Se você tem como investir nesse momento. Tem alguns testes até que o Duolingo ele faz, sabe? Porque você ter um teste desse comprovando a sua fluência, não só um teste rápido. Esse teste rápido é como se fosse para você ter uma noção, sabe? Para você ter uma noção. Mas se você puder investir em uma dessas provas não, desses testes de proficiência, prova fica muito, muito sério, né? Eu super recomendo que você faça, porque sim, você consegue fazer esse compartilhamento de uma forma legal, porque eles te dão uma certificação, né? Que você consegue baixar e colocar ali. Porque você vai mostrar todas as suas 4 habilidades: a leitura, a escrita, a escuta e a fala. Nesse teste, você está fazendo o seu inglês instrumental, né? Não são as 4 habilidades. Então, tenta fazer. Tem o IELTS, tem o TOEFL, tem o Duolingo, tem o Cambridge, que eu falei, tem o LinguaSkill, tem outros, tem diversos, tá? Mas, se você puder, faça um para botar lá no seu LinkedIn, porque vai ficar muito mais fácil você conseguir ser chamado aí para suas entrevistas, né? Para suas entrevistas, porque você já tem como comprovar. Olha, tá aqui, ó. Se você quiser fazer teste, fica à vontade, mas tá aqui. Até para te dar uma confiança mesmo, né? Então, e o legal aqui do Skill é que ele tem não só para candidatos, mas tem para empregadores também. Tem. Eu super recomendo que... Assim, eu sou fã de Cambridge. Não tem jeito. Gente, a Cambridge não me patrocina, tá? Queria Cambridge, queria. Mas é uma instituição muito séria, gente. Eu acho que tem mais de 100 anos aí de história, eu não tenho dados aqui, mas é uma instituição muito séria. Eu faço muitos e muitos treinamentos com Cambridge e, assim, eles são incríveis. Então, se a gente for falar de qualidade, dá uma selecionada aí, e se puder, porque eu sei que cada um tem uma questão financeira, né, e tal, se puder, façam de Cambridge, que é bem legal. Esse linguística é muito bom. Tá ótimo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A live está chegando aqui ao final. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, coloque agora, por favor, senão a gente vai encerrar aqui. E quem tiver alguma dúvida posterior e quiser me procurar, ou procurar a Letícia no LinkedIn, fica à vontade também, que a gente tenta ajudar, né? Se não lembrar de nada por agora. A live vai ficar gravada no meu canal, então quem não conseguiu assistir na íntegra, pode pegar lá o link que vai ficar gravado, pode passar para quem é gestor, para quem é candidato, para a galera tirar as dúvidas e conseguir, né, entender o que é o inglês de fato no mercado de trabalho, porque tem um monte de mito que nenhum é verdadeiro, né? Então,
para tomar esse conhecimento mesmo e ter essa informação aí para vocês, tá? Enquanto a gente está esperando, eu gostaria só de fazer um adendo que fala sobre cultura organizacional, que eu coloquei aqui, que eu não havia falado ainda, tá? É muito importante vocês, como gestores, como líderes de equipe, o pessoal que está lá no C-level da vida, vocês integrarem o aprendizado de inglês à cultura da sua empresa. Integrem isso. E quando eu falo integrar aprendizado de inglês, não é você comprar uma plataforma online, jogar a pessoa lá sozinha e fala, vai e faz, vai com Deus, eu já tenho a plataforma online aqui, faz, dá teu jeito. Porque se fosse por isso, todo mundo faria, gente. Então, integrar o aprendizado não é só comprar uma plataforma ou fazer inscrição de empresa em uma plataforma online. Você tem que incentivar o uso do idioma em diferentes contextos. Você tem que oferecer oportunidade para o seu colaborador praticar aquilo no dia a dia dele. Então, faz parte da cultura da empresa, sim. Faz parte de um bom líder trazer isso à mesa e incentivar ao invés de cobrar. Faz parte de um C-level trazer profissionais habilitados para conversar com aquelas pessoas, para trazer uma prática que você consiga trazer, por exemplo, um feedback mais assertivo, personalizado. Porque, às vezes, muitas pessoas, como acontece comigo, por exemplo, eu, desde novinha, não me dou bem em testes. Eu fico nervosa. E eu, quando fazia a prova escrita, a minha nota era 8, 7, 8. Quando eu fazia minha prova oral, a minha nota era 9,5, 10. Para entender. Então, você tem que botar tudo isso em consideração. Agora, você imagina uma pessoa que tem as minhas características, que eu descobri que eu tenho déficit de atenção depois, né? A gente já até conversou sobre isso, depois já de adulta, e bota uma pessoa para uma plataforma online para a pessoa ser avaliada, e se a pessoa não passar de nível, ela perde até a bolsa e tem que pagar do bolso dela o investimento. E foi feito. É justo isso? Eu nem entraria. Então, se a gente não muda aqui em cima, gente, que é a cultura organizacional da empresa, quem está aqui em cima entender a responsabilidade que eles têm nesse assunto, quem está aqui embaixo vai procrastinar, quem está aqui embaixo vai continuar achando que a culpa é deles, quando não é. É até uma responsabilidade fazer isso, né? Mas acontece. Quanto você, como empresa, vai ganhar se o seu funcionário estiver aqui se comunicando bem, falando, negociando, fazendo apresentação, viajando? Quanto de lucro esse funcionário vai trazer para você? Verdade. Então, da minha parte, era isso, né? Infelizmente, a gente tem muito, muito, muito que mudar na questão de cultura corporativa, né? E alguns exemplos, tá? De temas de treinamento, do treinamento que eu faço para empresas, por exemplo, Kelly, eu coloco inglês para reuniões, né? Ensino como participar de videoconferências, apresentar as ideias que você precisa, fazer perguntas também em inglês quando você está em reuniões, que é o que eu chamo de participar ativamente, né? Inglês para negociação, como negociar em inglês? Será que é a mesma forma que você faz em português? Porque a gente tem que entrar aí com uma coisa de multicultural, né? Será que eu estou fazendo isso da forma certa? Porque às vezes você fala muito bem, mas será que a parte cultural você está levando em consideração? Como você constrói relacionamentos de verdade? Daquele que a pessoa vai lembrar quando voltar para casa que conversou com uma pessoa que fez diferença na estadia dela, na visita que ela fez à sua empresa no Brasil. E como tudo isso vai te ajudar a fechar o negócio. Além disso, inglês para apresentações é um dos temas que eu mais amo fazer. E eu te ensino lá nesse processo a como preparar e apresentar uma apresentação em inglês que vai encantar a sua audiência, que vai reter a atenção da sua audiência. Então, tem técnicas para você fazer isso. E dentre essas técnicas, uma que eu sempre falo é qual o objetivo daquela reunião. Isso tem que estar claro lá quando você começa a preparar. E quais são as ações que você quer
que essas pessoas tomem ao final dessa reunião. Se você não tem esses 2 pontos claros, bem definidos, a tua apresentação provavelmente não vai ser uma boa apresentação, né? Tem inglês para e-mails, que muita gente hoje com o ChatGPT, com inteligência artificial, acha que é só colocar no tradutor, e, gente, não é. Se vocês soubessem como é o processo para você preparar, tá? Todo o bastidor que é para preparar um e-mail, vocês iam levar isso mais a sério. Porque grande parte do ruído de comunicação que eu vejo, que dá aqueles chains, né? Fica aquela cascata de e-mails que um entendeu o outro, deu aquele misunderstanding enorme, foi porque a pessoa não consegue redigir e-mails de forma clara e concisa. E nem respeitando a forma do outro falar, a cultura, o fit também da cultura da empresa. Tem empresa que é mais formal, tem empresa que é mais informal, né? Melhorar a comunicação também, interna e externa. Eu toco muito nesse assunto, Kelly, que é facilitar a colaboração entre equipes globais, a interação com clientes internacionais. Leve em consideração que você não vai falar só com nativos. Lembra da proporção que eu falei lá antes? Apenas 4% das conversas acontecem entre nativos. Então, como eu vou facilitar essa comunicação? Será que eu facilito a comunicação se eu uso um monte de jargão técnico? Depende com quem você esteja falando. É com uma outra pessoa técnica. Se não for com uma pessoa técnica, esquece. Não vai servir de nada. Mas muitas vezes um gerente participa da reunião e o cara não é técnico. O cara é gerente. Sim. E aí? Tem que ser uma coisa mais não tão técnica para ele conseguir compreender o que você está levando, né? Por mais que ele seja gerente, às vezes ele é um gerente operacional que não entende nada de TI. Exato. Exatamente. Você vai estar falando blá, blá, blá para ele não vai entender nada do que você está falando. Isso é sachê real para a pessoa. Então, ao invés dessa reunião ser produtiva, olha quanto tempo. Né? E ainda mexe com o ego da pessoa. Gente, tem N coisas aí que podem ser levadas em consideração. O que você quer? Que a pessoa te entenda. Então, se você quer ser realmente entendido, mas além disso, quer que a sua comunicação seja uma comunicação produtiva, preste atenção nesses detalhes. Se você não sabe isso, me procura. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar a identificar essas. Às vezes a gente já tem até pet peeves, né? Que já são manias de falar de certa forma. Então, vamos facilitar a colaboração, principalmente quando a gente está falando com clientes, né? Não é apenas saber o inglês, né? Tem outras vertentes aí para levar em consideração. E isso as pessoas não falam muito, né? Por quê? Não vende. Não vende, exato. Não vende. Então, falar a verdade, gente, dói, mas soluciona o problema. Se você tem quer uma solução, faz a coisa no processo. Não queima etapa. Não tenta fazer a coisa. Para de ser geração miojo. Se passou de 3 minutos, não presta mais. Pois é. A Ingrid até comentou aqui que muitos devs investem apenas no inglês técnico. Um grande erro isso, viu? Um grande erro. Enorme. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Infelizmente. E eu vejo realmente isso acontecendo quando as pessoas me procuram, porque... e aquele inglês técnico, eu vou além, tá, Ingrid? Aquele inglês técnico que ele só lê. Na hora de falar... Não sai. A pessoa mesma, não consigo falar, eu não sei falar. Eu leio tudo aqui, leio o manual, leio a apresentação. Aí surge uma oportunidade para uma pessoa dessa, fala assim, fulano, vamos visitar a nossa empresa, o seu programa ficou ótimo. Explica para eles como você conseguiu solucionar isso. Acabou a pessoa. Olha a oportunidade de ouro que a pessoa está perdendo em até ser contratada depois para essa empresa internacional. O cara fala, esse cara é tão bom que eu vou trazer ele para minha equipe. Olha aí, oportunidade jogada no lixo. No lixo.
Gente, começa a pensar fora da caixinha. Sai da tua bolha. A gente está aqui, mas começa a expandir. A live de hoje foi realmente para cutucar. É para você sair daqui com comichão. Falar assim, realmente, eu não estou fazendo da forma que eu poderia. Então, o que eu preciso fazer? Quais passos que eu preciso tomar? Primeiro, esse teste de Cambridge, para você entender que tem muita gente que fala nível B1, B2, e não tem A2 muito mal. Né? Eu lembrei até esses dias que está um meme rolando na internet da pessoa fazendo, não sei se você viu isso, Kelly, totalmente off-topic, mas tem a ver. Aquelas danças de rua, foi uma da delegação da Austrália. Aí falou assim, você na entrevista falando que o seu inglês é maravilhoso. Aí ela dançou. Eu vi, eu vi. É desse nível mesmo. Aí fizeram esse meme dela, né, dançando e tal. Aí eu ri pra caramba, eu falei, por que é isso? Você coloca no currículo, fluente, aí você vai falar igual a menina dançando. Não, gente, eu não sei, tá? Às vezes é a forma dela de expressar a arte dela, eu não tô aqui para julgar, não conheço nada. É só um comparativo só, né? Isso, só para vocês entenderem que se você coloca no seu currículo que o seu inglês é intermediário, que o seu inglês é fluente, você tem que provar isso de alguma forma. Eu falei, né? Se não tem grana agora para investir num teste que te dá uma certificação melhor, faz pelo menos o teste de Cambridge, tira um print, coloca lá. Esse teste já vai ser, né, um pouco acima da média. Já é alguma coisa. Verdade. Bem, ninguém mais fez perguntas. Letícia, quero te agradecer, tá, pelo teu tempo em trazer aqui um conteúdo tão valioso quanto esse, tão necessário, tá? As portas estão sempre abertas aqui para você no meu canal, para trazer esse conteúdo que é incrível, viu? Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço. Espero de verdade que eu tenha plantado uma sementinha aí no coraçãozinho de cada um que tenha assistido, que vocês possam refletir que isso é para o crescimento de vocês. Não é algo impossível. Um dia eu vou contar a minha história para vocês, a Kelly sabe a minha história. Não desistam. O inglês realmente vai abrir, não é só portas não, gente, vai abrir um mundo para vocês. Então não tratem ele como um inimigo, essa porcaria, essa droga que eu não consigo aprender. Ressignifica ele. Faça coisas com ele que você também gosta. Comece a inserir no seu dia a dia com coisas que você gosta. Que isso vai facilitar demais você criar esse hábito. E como a Kelly bem falou, depois que você começa a ver o resultado, você vai parar de procrastinar. Você vai parar de achar que, não é para mim. Entenda como você funciona, como o seu processo de aprendizagem funciona, que a gente falou hoje sobre andragogia. E, por último, mais ou menos importante, em inglês, como a gente fala, né? Last but not least, contem comigo, vai lá nas minhas redes sociais. Cara, não custa nada, deixa uma mensagem, deixa um recado, deixa a sua dúvida. Olha, você falou isso aqui e refletindo, fiquei com essa pergunta. Vai lá, tá? Mantenha a comunicação aberta comigo, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Bom, muito obrigada, Kelly, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Letícia. É isso. Obrigadão. Gente, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Bye.